Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Vamos ver agora a segunda aula do assunto porcentagem. Vamos resolver algumas questões para você ver como o examinador tem cobrado esse assunto nos vestibulares e também no Enem, ok? Antes de começarmos, inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo, ok? Uma boa aula! Vamos a essa questão de vestibular. Olha aqui. Os alunos de uma escola foram divididos igualmente em 20 salas. 30% das salas possuem exatamente 40% de meninas, 40% das salas possuem exatamente 20% de meninas e 30% das salas possuem exatamente 60% de meninas. Se o total de alunos que são do sexo feminino nessa escola é 380, então o número total de alunos do colégio é. Aí tem as alternativas. Pessoal, vamos ler tudo de novo e montar aqui a nossa estrutura de resolução. Começamos assim, ó. Os alunos de uma escola foram divididos igualmente em 20 salas. Então, nós temos um total de 20 salas de aula nessa escola. Eles foram divididos, gente, igualmente. O que quer dizer? Quer dizer que cada sala tem a mesma quantidade de alunos. Tudo bem? Aí assim, ó, 30% dessas salas, ou seja, 30% das 20 salas, possuem exatamente 40% de meninas. Mas vamos pensar no seguinte. Aqui, ele diz a primeira informação é o seguinte, que 30% dessas salas, vamos ver aqui, ó, 30% de 20 salas. Quanto que dá isso? Podemos fazer o seguinte, ó, 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, como nós vimos, né? Multiplicado pelo valor 20. Ou seja, 30% de 20. Este valor de, essa palavra de, quero dizer, significa multiplicação. Tudo bem? E aqui a gente pode cortar esse zero com esse zero. Nós teremos, então, o 2 vezes o 30 dá 60 no numerador, dividido pelo 10. Ou seja, nós temos, então, 60 dividido por 10. Isso quer dizer, então, que 6 salas são compostas, então, como ele diz aqui, ó, de 40% de meninas. Mas vamos continuar, olha só. Ele continua dizendo o seguinte. Vamos puxar aqui um tracinho e vamos lá. 40% das salas possuem exatamente 20% meninas. Olha, 40% das salas, ou seja, 40% de 20, isso aqui dá quanto? 40% de 20. Da mesma forma, podemos cortar um zero daqui com um zero daqui, e nós teremos, então, 40 vezes o 2 dá 80, 80 dividido por 10 dá 8 salas. E a outra informação diz assim, ó, 30% das salas, só que 30% das salas a gente já calculou. Tá? Vamos ver agora o cálculo das meninas. Vamos supor que x é a quantidade de alunos por sala. Já que ele afirma na questão que uma escola foram divididos igualmente os alunos em 20 salas. Então, x é a quantidade de alunos por sala. Então, olha só, vamos ver aqui a situação das meninas. A gente tem 6 salas que tem 40% de meninas. Olha só, 30% das salas, a gente descobriu que são 6 salas, em 6 salas, 40% são meninas. Então, 6 salas, onde cada sala tem x alunos. Então, nós temos 6 vezes x, o total, alunos e alunas, meninos e meninas. Só que nós temos aqui, ó,
que 40%, ou seja, vezes 40%, 40 sobre 100, isso equivale, então, ao total de meninas em 6 salas. Vamos calcular isso daqui? Ó, vamos cancelar um zero com um zero. Nós vamos ter aqui o seguinte. 4 vezes o 6 dá 24x sobre o 10. 24x sobre 10, isso vai dar, então, 2,4x. Ok? Vamos continuar aqui, ó. Olha só. 40% das salas possuem exatamente 20% de meninas. A gente viu aqui que 40% das salas, ou seja, 40% de 20 salas, dá um total de 8 salas. Então, em 8 salas, 20% são meninas. Vamos lá? Olha só. Em 8 salas, então, vai dar 8 vezes o x, totalizando meninos e meninas, só que 20%, 20 sobre 100, corresponde somente a meninas. Isso vai dar quanto? Podemos cortar um zero com um zero e vamos ficar, então, com 2 vezes 8 dá 16, vezes o x, 16x, dividido por 10, 1,6x. Agora, olha só. Ele termina dizendo assim, ó, 30% das salas, ou seja, em 6 salas, possuem exatamente 60% de meninas. Então, em 6 salas, 6 vezes o x dá o total de alunos, só que aqui nós temos 60% de meninas. Então, da mesma forma, vamos cancelar um zero daqui com um zero daqui, e nós vamos ter, então, 6 vezes o 6 dá 36x, dividido por 10, isso dá 3,6x. Pessoal, nas 20 salas, o cálculo agora é este aqui, ó. O total de meninas em 6 salas é 2,4x, em 8 salas é 1,6x e em 6 salas 3,6x. Isso vai dar um total de 2,4x, vamos somar aqui, mais 1,6x, mais 3,6x. Então, o total de meninas, isso daqui é exatamente igual a 7,6x. Isso aqui é o total de meninas. Mas ele diz aqui ó, uma informação muito importante. Olha só. Ele diz que do sexo feminino na escola, existem 380 pessoas, ou seja, 380 são meninas. Então, aquele 7,6x ali, que é o total de meninas, isso aqui corresponde a 380 alunos. Então, 7,6 está multiplicando, ele descerá dividindo. 380 dividido por 7,6, isso vai dar um x igual a 50. Ou seja, x são 50 alunos. Lembra que é o x? Ó, quantidade de alunos por sala. São 50 alunos. Mas a pergunta é, então, o número total de alunos do colégio. Como o colégio tem 20 salas, gente, nós temos que pegar aqui os 50 e multiplicá-lo por 20. E aqui vai dar o total de alunos, ou seja, o colégio possui 1.000 alunos. Alternativa correta, letra A de América. Vamos a mais uma questão do vestibular, da PUC do Rio de Janeiro. Olha só. O salário de Paulo sofreu um desconto total de 8%. Com isso, ele recebeu R$ 1.518. O valor bruto do salário de Paulo é quanto? Bom, ele quer saber, então, o valor bruto do salário de Paulo. Eu vou chamar esse valor bruto de V. Ok? Bom, vamos pensar assim. Ó. Ele deveria receber um V, ou seja, uma vez o seu salário, mas sofreu um desconto de 8%, ou seja, 1V menos 8% decimal é 0,8.
0,08. 0,08 o quê? Do salário dele, ou seja, do valor do salário bruto. Esse foi o desconto. Isso daqui, gente, é 1 menos 0,08. Isso aqui equivale a 0,92. Então, ele recebeu 0,92 do valor bruto do seu salário, ou seja, vezes o V. Um desconto de 8%, na verdade, você recebe 0,92. Um desconto de 21%, por exemplo, você recebe exatamente 0,79, ou seja, 79%. Ok. Se ele recebeu, então, 0,92 do seu salário, e isso corresponde a 1.518, assim a gente pode descobrir qual é o valor bruto do salário de Paulo. 0,92 é a mesma coisa que 92 sobre 100. Tudo bem? Vezes o V, isso aqui é igual a 1.518. Vamos passar agora. Esse 100 que está dividindo, ele passa multiplicando. E nós vamos ter, então, que 92V é igual a 100 vezes 1.518. Então, é 1.518 com 2 zerinhos atrás. O 92 está multiplicando, ele vai descer dividindo. Então, nós vamos ter que o salário bruto será 151.800 dividido por 92. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Olha só. 151.800 dividido por 92. E esse resultado dá exatamente 1.650. Ou seja, o valor salário bruto de Paulo, R$ 1.650. Alternativa correta, letra D de Dinamarca. Vamos a uma questão muito bacana agora. Caiu no IBMEC do Rio de Janeiro. Olha só. Um recipiente contém 2.565 litros de uma mistura de combustível, sendo 4% constituídos de álcool puro. Vamos parar aqui e já calcular quanto é que é esse volume. 4% de um certo valor, a gente faz assim, ó. 4% de um certo valor. Ou seja, 4% de que valor? Do volume do recipiente, que é 2.565. 2.565. Isso aqui dá quanto? 4 vezes. Vamos fazer na calculadora aqui. Olha lá, ó. 4 vezes 2.565. Isso aqui é igual a esse valor, dividido por 100. Isso dá 102,6 litros. Isso, gente, corresponde a apenas álcool. Esses são os 4% do álcool no total do volume, que é 2.565 litros. Então, 102,6 litros é somente álcool. Agora, olha só. Quantos litros desse álcool devem ser adicionados ao recipiente a fim de termos 5% de álcool na mistura? Vamos pensar assim, ó. Nós temos ali o recipiente. E aqui embaixo, nós temos a quantidade inicial, que são 2.565 litros. Ok? A mistura. A gente vai colocar álcool. Vamos colocar mais uma quantia de álcool, aqui assim, ó, de tal maneira que essa quantia, eu vou dizer que aqui nós temos, então, X litros a mais, de tal maneira que agora a quantidade de álcool no total corresponda a 5%. Então, nessa nova quantia, 5% corresponde a álcool. Tudo bem? Vamos fazer a conta aqui embaixo. Inicialmente, a mistura possui 102,6 litros de álcool e a gente vai adicionar mais
x litros de álcool, mais x. Isso daqui será exatamente, ó, nota que aqui nós temos álcool e aqui é o que a gente vai adicionar de álcool a mais. Então, tudo isso aqui é somente álcool. Isso aqui corresponde a 5% da nova mistura. A nova mistura, olha a figurinha ali em cima, não é exatamente a dos 2.565 litros mais x litros que a gente vai colocar? Então, nós temos 2.565 litros mais o x litros que vamos colocar. Aqui, então, está o volume da nova mistura. 5% desse volume corresponde à quantidade de álcool, que era o que tinha antes, mais o que será adicionado. Tudo bem? Vamos simplificar? Divide por 5 em cima, fica 1. Divide por 5 embaixo, nós temos o 20. Aí acontece o quê? Acontece que esse 20 está dividindo, ele passa multiplicando. Ele vai multiplicar o 102,6 e vai multiplicar o x. 20 vezes 102,6, vamos ver? 20 vezes 102,6, isso dá exatamente a 2.052. Então, ficamos com 2.052 e o 20 também multiplica esse x. Vamos ficar com mais 20x. Isso aqui é igual a 1 que multiplica todo esse parênteses, então fica 2.565 mais x. Tudo bem. Esse x que está do lado direito passa para o lado esquerdo subtraindo. Vamos ficar com 20x menos o x, 19x. Agora, 2.565. Passa esse 2.052 para o lado de lá, trocando o sinal. Então, 2.565 menos 2.052, isso dá exatamente 513. Então, o x será exatamente igual a 513 dividido pelo 19. Isso vai dar exatamente quanto? O x igual a 27 litros. Então, esse é o valor a ser adicionado, valor encontrado no item B de Brasil. Outra questão. Cefet, Minas Gerais, diz o seguinte. Se 20% de A equivale a 30% de B e 20% de C é 70% de B, calma. Vamos fazer devagarinho. Olha só. Se 20% de A, como é que a gente escreve 20% de A, de um valor A? 20% de A equivale, olha só, equivale a 30%, 30% de B. Tranquilamente, podemos cortar esse 100 com esse 100. Vamos ter, então, que o A é igual a 30B dividido, aqui é 20 vezes A, o 20 desce dividido por 20. Então, vamos cancelar o 0 com o 0. Nós temos, então, que o valor do A é igual a 3B sobre 2, ou seja, 1,5B. Ok? Vamos continuar aqui, ó. E 20% de C é 70% de B. Bom, vamos fazer agora uma outra maneira de fazer a continha. Poderíamos fazer novamente utilizando frações, mas vamos fazer o seguinte. 20% de C é 0,2, né? 0,2 de C é 70%, ou seja, 0,7 de B. Agora, 0,2 não é 2 décimos? Claro que é. 2 décimos de C. 0,7, o mesmo raciocínio nos leva a 7 décimos de B. E aí a gente cancela esse 10 com esse 10. Concluímos que 2C igual a 7B, ou seja, o C é 7B sobre 2. Conclusão, o C é 3,5B. 7,5 é 3,5.
a porcentagem de A que equivale a 10% de A mais B mais C. Bom, primeiro vamos calcular quanto que é A mais B mais C. Vamos fazer aqui, ó. O A mais o B mais o C, quanto que é isso aqui? O a gente sabe que ele é 1,5B. Então, 1,5B mais o B mais o C. Quanto é que é o C? 3,5B, não é? Então, nós vamos ter que A mais B mais C, isso aqui é igual a 1,5B mais B mais 3,5B, isso vai dar exatamente 6B. Agora, vamos voltar lá e cuidar uma coisa. Ele diz assim, a porcentagem de A que equivale a 10% de A mais B mais C. Então, 10% disso daqui, vamos colocar aqui, ó, 6B é 100%, então 10% é 1/10. 10% de 6B equivale a 0,6B. Tudo bem? A gente descobriu que 10% de A mais B mais C é exatamente igual a 0,6B. Ele quer saber o seguinte, a porcentagem de A que equivale a 10% de A mais B mais C. Qual é a porcentagem de A disso daqui? Ó? Muito bem, vamos agora buscar uma informação que a gente já tem lá no comecinho. Olha só, a gente tem essa informação aqui. Ó. A é igual a 1,5B. Então, a gente pode escrever aqui. Ó. O A é igual a 1,5B. Conclusão. O A, então, é igual a 1,5 é 15 sobre 10. Tudo bem? Vamos simplificar isso daqui? 15 por 10, divide por 5 em cima, vai dar 3, e por 5 embaixo fica 2. Ou seja, o A é 3B sobre 2. Passa o 2 multiplicando, nós vamos ter, então, que o B, vamos repetir aqui, ó, passa o 2 multiplicando, 2 vezes A dá 2A, e o 3B passa o 3 dividindo sobre 3. Ou seja, a gente pode colocar no lugar do B, que está aqui, ó, vamos colocar 2A sobre 3. Vamos fazer isso? Olha só. Nós vamos ter, então, que 0,6 vezes o B, ou seja, o B é 2A sobre 3. Nós vamos ter daí a quantidade de A que equivale a 0,6B. 0,6 dividido por 3, isso dará 0,2 vezes o 2A. 2 vezes 0,2, isso dará 0,4A. Agora, o que é 0,4A? Isso aqui equivale a 40%. Aqui é um vezes? É um vezes, então é 40% de quem? De A. A alternativa correta, letra E de Equador. Última questão. Fundação Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro, diz o seguinte. O senhor Valdemar dispõe de R$200 mil que pretende aplicar em 2 fundos de investimentos A e B por 1 ano. A taxa de juro anual esperada de A é de 10% e a de B é de 20%. Embora aqui essa aula não se refere a juros, isso aqui é simplesmente uma questão de porcentagem. Ok? Se ele pretende ter um ganho esperado de 36 mil, deverá aplicar em A e B valores cuja diferença em valor absoluto é de quanto? Olha só. A taxa de juros anual esperada de A é de 10% e de B é de 20%. Só de juros, na aplicação A, 10% e na aplicação B é 20%. Vamos escrever isso? 10% não é 0,1? 10% da aplicação em A, mais 20%, ou seja, 0,2 da aplicação em B, isso tem que totalizar R$36 mil. Ok?
Agora, vamos pensar no seguinte. A aplicação dele será dada pela seguinte maneira. Nós temos uma aplicação A e uma aplicação B. Se ele aplicar um valor x em A, quanto é que ele vai aplicar em B? Se ele tem 200 mil para aplicar, meu amigo, se ele aplicou um valor x em A, em B irá sobrar 200 mil menos o que ele aplicou na aplicação A. Ficaremos com 0,1 vezes o A. Quanto que ele aplicou em A? X. Então, nós vamos ter aqui 0,1x mais 0,2 vezes o que ele aplicou em B. Em B, ele aplicou 200 mil menos o x, e isso aqui dá igual a 36 mil. Teremos, então, 0,1 vezes o x, mais esse 0,2 irá multiplicar esse 200 mil e também irá multiplicar aquele menos x. Então, nós vamos ter 0,2 vezes 200 mil, isso dá 40 mil. 0,2 vezes o menos x, menos 0,2x, isso tem que dar 36 mil reais. Agora, cálculo bem simples. 0,1x com menos 0,2x, isso dá menos 0,1x. É igual. Vamos passar esse 40 mil para o lado direito. Ficará 36 mil menos 40 mil, fica então menos 4 mil. Quando nós tivermos uma equação com ambos os membros, ou seja, lado esquerdo e lado direito negativos, é muito conveniente nós multiplicarmos os dois lados, ou seja, a equação inteira, por menos 1. Uma multiplicação por menos 1 significa nada mais, nada menos que trocar o sinal de todos os elementos. E isso não afeta em nada o resultado dessa equação. Então, nós vamos ter, multiplicando por menos 1, 0,1x é igual a 4 mil. Agora, vamos desenvolver isso daqui. 0,1 é a mesma coisa que 1/10 vezes o x. Isso aqui é igual a 4 mil. Esse 10 irá passar multiplicando. Teremos, então, que o x é igual a 10 vezes 4 mil, 40 mil reais. Essa é a aplicação que ele fez x, ou seja, x ele fez na aplicação A. Então, de certa forma, nós temos o seguinte. Na aplicação A, 40 mil. E na aplicação B, 200 mil menos 40 mil, isso dá 160 mil na aplicação B. Aí ele diz o seguinte, se ele pretende ter um ganho esperado de 36 mil reais, deverá aplicar em A e B valores cuja diferença em valor absoluto é de quanto? Qual a diferença entre 40 mil e 60 mil? O valor absoluto, a diferença é de 120 mil reais. A alternativa correta, a letra C. Ok? Ok, pessoal? Assim finalizamos mais uma aula do curso de Matemática Básica. Finalizamos as duas aulas que envolvem o assunto porcentagem. Ok? Pessoal, se você gostou da aula, clique ali em gostei. Pode fazer comentários também. Um abraço e bons estudos!